graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe grandemente as nossas vidas, as suas vidas. Um bom dia todo especial para cada um de vocês. Que bom que nós estamos aqui, que nós despertamos para mais um dia, né? A vida é um presente e que bom que Deus nos deu esse privilégio, esse presente de despertarmos para mais uma manhã. Um bom dia todo especial para cada um de vocês. E nós estamos aqui na melhor e maior escola do mundo. Você não poderia estar em outro lugar a não ser aqui. É o melhor lugar para você estar. Nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que direcione as nossas falas, nossos pensamentos. Santo Eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada pela noite que tu nos deste, por tu não teres despertado para mais um dia, Senhor. Obrigado, a Deus, pelo privilégio da vida. Obrigado, ó Pai, por tu renovar as nossas forças, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, Senhor. E muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade, ó Senhor, de sermos instrumento, Deus, nas tuas santas mãos. Usa-nos, ó Pai, para que não venhamos a falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por ti. Abençoa grandemente, ó Deus, a cada vida, a cada lar que está nos ouvindo, nos assistindo. Supre, ó Deus, a cada uma das suas necessidades, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Nós estamos na melhor, maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, e nós continuamos, né, a dar a nossa série de estudo. Agora nós já estamos na lição 7 da nossa revista Compromisso, editora Convicção. É uma revista da Escola Bíblica da editora Convicção, a revista Compromisso, a revista de adultos. E nós hoje, continuando aquela série de estudos que nós estávamos falando sobre oração, nós já abordamos anteriormente sobre diversas orações de servos de Deus no Velho Testamento. Agora nós vamos falar um pouquinho das orações sobre do Novo Testamento. E nós vamos começar pelas orações do Novo Testamento por aquele que é o nosso guia, o nosso orientador, o nosso mentor, né? Que é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E nós vamos analisar um pouquinho da oração do Pai Nosso, que foi a oração que Jesus nos ensinou. Então, o título dessa oração, o Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, e a parte 1, porque nós teremos a parte 2 da oração do Pai Nosso. Vamos saber os objetivos para hoje, compreender os princípios de oração ensinados por Jesus na oração modelo descrita em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 11. Qual fazer? Chamar Deus de nosso Pai. Deus é nosso Pai. E nós precisamos chamá-lo de Pai, de Abba, Pai. Iniciar suas orações motivados por amor e senso de temor a Deus. Qual outro fazer? Orar para que a vontade de Deus seja feita entre nós, assim como ela é feita nos céus. E confiar em Deus para que Deus possa suprir, para que Deus supra a nossa vida, a sua vida. Então nós precisamos confiar que Deus, Ele é o Jeová Jirê, é o Deus da providência e Ele supre as nossas vidas. Então nós estaremos agora dando a série, né, nessa série de estudos, da lição 7 até a lição 13, abordando sobre as orações do Novo Testamento. Nós já falamos em algumas orações de servos de Deus no Antigo Testamento. Vamos começar com a oração de Jesus. E o nosso texto áureo se encontra em Mateus 6, de 9 a 11, que diz assim: portanto, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
É isso que Jesus está falando ali aos seus discípulos. O interessante é que Jesus estava falando ali, né, a oração. Jesus Cristo já havia sido tentado, e aí Jesus Cristo estava ensinando como orar, e falou, olha, não sejam como os fariseus, não sejam como os hipócritas que oram de pé nas ruas, nas sinagogas, para serem vistos pelos homens, mas quando vocês forem orar, vocês se recolham no seu quarto. E aí Jesus estava explicando como nós deveríamos orar. E nesta oração modelo, que é o modelo que Jesus dá de oração, ele apresenta tudo o que envolve a vida do crente. Então nós vamos agora, que o autor pede para que você relacione, né, o trecho da oração com as nossas vidas, com áreas das nossas vidas. Então Jesus Cristo, ele começa assim: portanto, né, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso nos dá hoje. Então, Jesus Cristo começa falando sobre relacionamento. Relacionamento com quem? Com Deus. Então, depois do nosso relacionamento com Deus, Deus, ele é o quê? Nosso Pai. Então, Jesus Cristo disse, olha, Pai nosso que estais nos céus. Nós, depois do nosso relacionamento com Deus, nós recuperamos a paternidade de Deus, né? Nós recuperamos a relação paterna com o Pai. E aí, queridos, depois nós vemos a reverência diante de Deus. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, né? Reverência. Deus, ele é santo. Então, nós devemos apresentar um sentimento de temor ao Pai. E aí ele vem de sua deferência às coisas do reino, né? O comportamento, a ação que nós demonstramos em respeito em relação a outras pessoas, especialmente quando se refere ao mais velho. É um sinal de reverência, né? De reverência, de atenção divina. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Nós estamos aqui diante de uma pessoa mais sábia que nós, mais velha, com reverência, né? Sem deferência, mas por preferência, nós damos a autoridade às coisas do reino. Nós damos preferência às coisas do reino. E de sua preferência por sabedoria. Por sabedoria. Então, nós... Oi? Pela soberania, isso, pela soberania de Deus. Então, Deus, ele está atento às nossas necessidades, às necessidades do outro, e nós precisamos alinhar isso à vontade de Deus. E o domínio, Deus tem o domínio absoluto de tudo e de todos. Então, nós precisamos depender de Deus, significa não ter nenhuma decisão na nossa vida, que a nossa decisão ela deve ser tomada na base da oração, de averiguar o que a palavra de Deus diz. Depender de Deus não significa, queridos, agir de forma estúpida, né? Mas agir com sabedoria. Então, a oração do Pai Nosso, depois do relacionamento com o Pai, nós passamos a ter nós voltamos, né, a ter uma relação paterna com Deus. Nós nos apresentamos a Ele com reverência, nós damos preferência ao reino de Deus, né, deferência ao reino de Deus, damos preferência pela soberania de Deus, porque a Deus pertence tudo. Deus, ele é soberano, ele é Senhor, e nós precisamos
deixar tudo nas mãos de Deus. E isso significa dependência divina. Então, quando os discípulos pediram que Jesus ensinasse a orar, não quer dizer, queridos, que os discípulos não soubessem orar. Os discípulos estavam ali lado a lado com Cristo, andando dia e noite com o Senhor Jesus. Então, quando eles falam assim, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus Cristo estava falando sobre como deveriam orar, né? Estava explicando. E aí os discípulos, eles dizem assim, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus Cristo vai e dá a oração modelo. Ele diz, olha, então quando vocês orarem, vocês devem fazer assim. Então, qual o significado do pedido dos discípulos? Jesus, durante o seu reinado, ensinou, queridos, várias coisas a respeito da oração aos discípulos. Como nós falamos nos versículos anteriores, Jesus Cristo está falando, olha, vocês não devem estar orando assim. E dá o exemplo do escriba, do fariseu, e fala com relação à oração, fala com relação à repetição, que não é por muito pedidos, que não é por muito falar, que nós seremos ouvidos. Então Jesus Cristo deu várias orientações sobre oração, aos seus discípulos, para que não orassem como os escribas e fariseus, para que procurassem um lugar secreto, onde pudessem estar a sós com o Pai, e que a oração ela deveria ser feita no seu nome. Mas tudo isso dizia-se respeito ao relacionamento, ao aspecto formal da oração. Ao aspecto formal da oração. O que os discípulos queriam saber era como incorporar esses ensinamentos de Jesus Cristo na sua oração. Então, Jesus Cristo, ele tinha ensinado os aspectos formais da oração. Ele tinha ensinado que a oração deveria ser feita no seu nome, que a oração deveria ser feita em um lugar reservado, onde você pudesse estar sós com o Pai, onde você estivesse em sintonia com Deus. Mas os discípulos agora, eles dizem assim, Senhor, eu tenho visto orar, né? Eu imagino assim, Senhor, eu tenho visto orar, eu tenho visto como o Senhor fala com Deus, que autoridade, que relacionamento íntimo que o Senhor tem com o Pai. Nos ensina a fazer isso? Nos ensina a incorporar esses ensinamentos formais à minha vida de oração? Então Jesus, antes de tudo, ele começa a ensinar aos discípulos que a oração é um derramar-se diante de Deus, é estar desnudo diante do Pai, é se derramar diante do Senhor, da sua vida, daquele que salva, daquele que tem o poder de tirar e de dar a vida, daquele que tem o poder de transformar. Então Jesus Cristo, ele começa a falar com os discípulos e mostrar aos discípulos que a oração é um relacionamento íntimo com Deus. Orar com Deus. Era justamente isso que os discípulos queriam saber, como dirigir-se a Deus segundo a sua vontade. A oração do Pai Nosso, ela não deve ser vista, queridos, como um conjunto de palavras a ser repetidas, com um poder sobrenatural, mas como um exemplo de como nos dirigir ao Pai. E em todas as dimensões, em quais dimensões das nossas vidas nós devemos orar e pedir a Deus. Então, Jesus Cristo, ele fala para os discípulos, olha, a oração é um derramar-se, é apresentar-se diante de Deus, é você orar com Deus e não para Deus. É você estar com Deus do seu lado, sentir que Ele está ao seu lado, ter um relacionamento íntimo com Ele. E aí, a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo dá como modelo, ele diz assim, olha, então, quando vocês forem orar, vocês orem assim. E aí Jesus Cristo começa a dar o modelo das dimensões, né? Das dimensões pelas quais nós devemos orar a Deus. As dimensões das nossas vidas pelas quais nós devemos orar a Deus. Que é o que nós estaremos estudando agora. Então, dimensões
pelas quais nós precisamos aprender a orar. Não é porque nós andamos com o Senhor Jesus que muitas vezes sabemos orar, né? Precisamos aprender. Os discípulos andavam ali 24 horas com o Senhor Jesus e pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. Você já sabe orar com Deus? Ou você tem orado para Deus? Como você tem se dirigido a Deus? Quais dimensões, quais áreas da sua vida você tem apresentado ao Senhor? Então, dimensões pelas quais nós precisamos aprender a orar. A primeira dimensão, recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Nós precisamos, queridos, pedir a Deus e orar para nós recuperarmos essa dimensão de paternidade, esse relacionamento íntimo com Deus e honrar o nome de Deus. Então, o versículo-chave: Pai nosso que estais nos céus. Olha que a primeira coisa que Jesus Cristo fala, a primeira dimensão do exemplo pela qual nós devemos orar é: recupere o seu relacionamento de filho e pai, de pai e filho com Deus. Interessante do relacionamento de pai e filho. A Bíblia fala, olha, qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão vai dar uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo um alimento, né, uma outra coisa vai dar uma cobra? Então Jesus Cristo vai dizendo, qual é o pai que vai negar o melhor para o seu filho? O pai, queridos, ele tem zelo, ele tem amor, ele tem cuidado pelo filho. Então, Jesus Cristo diz aqui, e ele mostra aos seus discípulos, no exemplo da oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: nós precisamos recuperar o nosso relacionamento com Deus de pai e filho. Um relacionamento de intimidade com Deus. E aí depois ele vem: santificado seja o teu nome. Né? A expressão Pai Nosso significado da expressão Pai Nosso. Deus é nosso Pai. Isso significa o quê? Que nós podemos nos aproximar confiantes do seu amor, do seu cuidado, do seu zelo. E a expressão santificado seja o seu nome demonstra, queridos, uma grande reverência pelo nome de Deus. Honra, zelo. E esse relacionamento de pai e filho, ele precisa ser recuperado. Às vezes, nós estamos nos dirigindo para Deus como se Deus fosse um pau mandado, por assim dizer, né? Como se Deus fosse uma pessoa qualquer, a qual você ordenasse e ele tivesse que obedecer. Então Jesus Cristo diz assim: queridos, recuperem o seu relacionamento de pai e filho, essa intimidade de que você pode se abrir, porque você tem um pai amoroso, um pai zeloso, cuidadoso para com a sua vida. E tenha, acima de tudo, respeito, reverência por esse pai. E que tem se perdido, assim como tem se perdido na relação secular, o relacionamento entre pai e filho, filho e pai, onde os filhos não respeitam mais os seus pais e muitos pais não têm respeitado os seus filhos. Nós temos muitas vezes agido da mesma forma para com Deus. Falando alto, gritando, impondo as nossas vontades ao Senhor. E a oração do Pai Nosso, Jesus Cristo nos dá esse exemplo, de que nós precisamos voltar a esse relacionamento de pai e filho e que nós precisamos reverenciar a Deus. Então aqui o autor nos convida a termos um momento de oração, de agradecer a Deus por Ele ser o nosso Pai e por nós podermos nos aproximar deles de forma confiante, confiantes no seu cuidado, no seu amor. Então eu queria que você orasse nesse instante, que você agradecesse a Deus pela oportunidade que
que Deus deu a você de ser filho de Deus. Agradeça a Deus. Se aproxime de Deus de forma confiante, porque a Bíblia nos diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou e hoje nós temos livre acesso a Deus. Eu e você podemos falar com Deus livremente. Então, portanto, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí nós vamos ver que Mateus, em João 1,12, diz assim, que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, uma oportunidade ímpar, né? Jesus Cristo diz, vocês devem orar assim, vocês devem voltar ao relacionamento de vocês com o Pai, um relacionamento de pai e filho, recuperem esse relacionamento. E aí João 1, capítulo 12 diz que como é que nós podemos recuperar esse relacionamento? Confessando ao Senhor Jesus como o único, eterno e suficiente Salvador. Porque a Bíblia nos diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A outra dimensão, a segunda dimensão pela qual eu e você devemos aprender a orar é a vida. Da maneira como nós a vivemos, ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. Então nós precisamos aprender a orar pela nossa vida. E a maneira como nós vivemos, como nós vivenciamos essa vida, ela não está refletindo na sua totalidade a mais profunda vontade de Deus. Nós vamos ver que Jesus Cristo começa: Pai nosso que estás nos céus, né? Recupere seu relacionamento com Deus como Pai. E aí vá: santificado seja o teu nome, reverencie, honre a esse Deus, santifique o seu nome. E aí ele vai e diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nossa, como é difícil fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Compreender essa vontade de Deus em nossas vidas. Então, o mundo em que vivemos é um mundo injusto, violento, muita coisa não faz sentido, e está exatamente assim, porque há uma desarmonia para com o céu. Não há uma sintonia para com Deus. Nós estudamos ontem que se o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a face do Deus ouviria dos céus, perdoaria os pecados, sararia a terra do seu povo, porque estariam atentos os seus olhos, abertos os seus olhos e atentos os seus ouvidos à oração que se fizesse na sua casa, que se fizesse direcionada a ele. E aí, o autor diz o seguinte: o mundo em que vivemos é um mundo injusto, é um mundo violento. E está assim porque esse mundo não está em sintonia com Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, venha o teu reino. Venha o teu reino. O que isso quer dizer? Quer dizer, queridos, que Deus ele precisa ser Senhor da minha vida e da sua vida. Deus precisa direcionar as nossas ações. Nós precisamos depender de Deus e ouvir a voz do Senhor. E isso é muito difícil. Permitir que Deus reine em nossas vidas. Permitir que Deus governe as nossas ações. Reinar é isso. Senhor, governa as nossas ações. Dita os meus passos. Dita os nossos passos. Então, Jesus Cristo diz, olha, recuperem o seu relacionamento com Deus. Tenham reverência ao nome do Senhor e permita que Deus governe a sua vida. Que Deus seja Senhor da sua vida. Então, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade. E o interessante é que nós podemos falar com Deus, seja feita a tua vontade, de várias formas. Nós podemos dizer assim, olha, Senhor, seja feita a tua vontade. Estou cansada. Seja feita a tua vontade. Mas nós podemos dizer a Deus, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, mesmo que a tua vontade não seja a minha vontade. Porque muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. A Bíblia nos diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, nem os pensamentos do Senhor, os nossos pensamentos. Então nós precisamos pedir a Deus, nós precisamos estar em sintonia com Deus, e nós precisamos pedir a Deus que governe as nossas ações e permitir que a vontade dele seja feita em nossas vidas. Então, qual o padrão do mundo e qual o padrão do céu? Há um quadro aqui para nós estarmos vendo a diferença do padrão do mundo hoje. E qual o padrão de Deus? Qual o padrão que Deus requer para as nossas vidas? O mundo hoje jaz o maligno. É um mundo recheado de mentiras. De falsas palavras, falsas promessas. Tem pessoas que mentem tanto que acabam acreditando na mentira que fala, né? Quando o padrão de Deus é um convite à verdade. Deus nos convida a sermos verdadeiros. E ele diz, olha, a palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, o mundo hoje está recheado e motivado de pessoas que são motivadas pela ganância, pelo buscar, pelo querer ganhar, por tudo sair lucrando. E o padrão dos céus é justiça, é sermos justos, coerentes. Estamos num mundo de guerra, de brigas, de contendas, de discórdias. E Deus nos convida a semearmos a paz, porque o padrão do céu é paz. O mundo, cada um quer servir, cada um quer se servir do seu próximo, né? O mundo, cada um quer se servir do seu próximo. Quando no reino de Deus, é um convite a nós servirmos ao próximo. Jesus Cristo vai lá, se ajoelha aos pés dos seus discípulos, né? Ele vai lavando ali os pés dos discípulos, dando esse exemplo de humildade, de servir. E ele disse que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E esse deve ser o nosso propósito. O padrão do mundo é a vingança, o padrão do céu é o perdão. E nós precisamos liberar esse perdão. Então, se o mundo está na situação que está, é porque não há uma sintonia com Deus. Porque o padrão dos céus é verdade, justiça, paz, serviço, humildade e perdão. Estamos vivenciando isso em nossas vidas? Esse é o padrão meu e seu de vida? Ou temos vivenciado aquilo que nós queremos? Então, na Terra, ainda vivemos uma grande colisão de verdades ou de vontades. Haverá um dia em que a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as outras. Haverá um dia em que a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as outras vontades. Nós estamos vivendo em um mundo cheio de vontades, cheio de pessoas com suas próprias vontades, com não me toques, né? E há uma colisão de vontades, mas haverá um dia, queridos, que a vontade do Senhor prevalecerá sobre todas as coisas, porque o Senhor vai voltar. E o mundo está um caos, crianças morrendo de fome, muitos atos de violência contra inocentes, injustiças, pandemia, eu acrescento aqui. E o que você diria a uma pessoa que diz,
existe, como é que essas coisas acontecem? Quando você é questionado por alguém a respeito disso e fala assim, mas se Deus existe, como é que essas coisas acontecem? Jesus Cristo nos dá a resposta na oração do Pai Nosso. Ele nos oferece essa resposta. O mundo se encontra do jeito que está porque as pessoas não fazem a vontade de Deus, não conhecem a vontade de Deus. Jesus Cristo fala, olha, venha o teu reino, venha o teu reino, reine sobre nós, Senhor. E nós estamos vivendo em um mundo de caos, porque o mundo tem pedido para que outras pessoas reinem em suas vidas. Para que a mentira, para que o amor ao dinheiro, para que a soberba, né, venha estar reinando em suas vidas. Quando a Bíblia nos convida a permitirmos que Deus reine sobre nós. E o padrão dos céus é um padrão de justiça, de amor, de perdão, de paz. Então, o nosso desafio diante de um mundo em caos a oração do Pai Nosso não propõe uma atitude passiva. Não propõe uma atitude de cruzar os braços e ver a banda tocar. Não propõe uma atitude de cruzar os braços e ver o mundo continuar como está. Nós somos chamados, nós não somos chamados apenas para constatar o estado das coisas e dizer assim, o mundo está um caos, o mundo está perdido. Não, nós somos chamados como aqueles que são aliados de Deus na construção do seu reino. Nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós não podemos, queridos, cruzar os braços e ficar passivos diante do que está acontecendo na humanidade. Precisamos fazer como Neemias. Neemias, quando soube que Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam destruídos, que o seu povo, que os seus irmãos estavam ali padecendo, Neemias, a Bíblia nos diz que Neemias se curva e vai orar a Deus e pede perdão ao Senhor, pede perdão pelo povo, né? E Neemias busca a face do Senhor e Neemias vai reconstruir os muros de Jerusalém. E na reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias, ele vai analisar tudo e ele vê que a primeira coisa que precisava ser reconstruída em Jerusalém era o relacionamento do povo de Israel com Deus. E Jesus diz na oração do Pai Nosso que esse relacionamento de pai e filho precisa ser reconstruído. Que esse relacionamento de pai e filho precisa ser reconstruído e que nós, povo de Deus, que chamamos de Deus pelo nome, precisamos orar ao Senhor para que o Senhor seja Senhor de nossas vidas, seja Senhor de nossas famílias, seja Senhor do nosso lar, que o Senhor governe as nossas ações. Então, quando Jesus Cristo fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é dizer, Senhor, governa as minhas ações, toma as decisões por mim, orienta-me em tomadas de decisões, em atitudes, em tudo que eu vá fazer. Então, a outra dimensão pela qual nós precisamos orar, e essa é a terceira dimensão. Primeira dimensão, relacionamento, reconstrução do relacionamento com Deus. A segunda dimensão é o quê? Orarmos pelas nossas vidas, porque a maneira como nós estamos vivendo, ela não reflete o 100% do agir de Deus. E agora, o Senhor nos dá um exemplo de que nós precisamos orar pela terceira dimensão da área das nossas vidas. E que dimensão é essa? Aprender a confiar em Deus para suprir a nossa vida. Deus é o Jeová Jireh. Deus é o Jeová Jireh. Então, nós precisamos aprender, queridos, a depender de Deus. A depender
Cristo fala assim, olha, Pai nosso que estás nos céus, recupere o relacionamento de pai, né? Honre, e aí ele vem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E depois ele diz, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Esse é o versículo-chave. Significado do texto, Jesus já está falando do pão como metáfora para tudo que nós precisamos para nos manter na vida em toda a sua complexidade. Tudo que um ser humano precisa para viver como um ser humano, inclusive o pão diário. É isso que Jesus Cristo está falando. Então, ele diz, olha, recupere seu relacionamento com Deus de Pai, honre ao Senhor, né? Ore pela área da sua vida para que Deus seja realmente Senhor das suas vidas e tenha a dependência de Deus. Ore para que você confie que Deus é o Jeová Jireh, o pão nosso de cada dia. Nós temos andado, queridos, tão ansiosos, e a Bíblia diz, olha, não andeis ansiosos pelos que haver de comer ou beber, coisas essenciais, vitais. Porque a Bíblia nos fala, olha os lírios do campo, não trabalham, nem ceifam, mas nem Salomão se vestiu de tanta glória. E Jesus Cristo vai falando, né, explicando. E ele explica aqui que nós precisamos orar ao Senhor para que Deus venha estar suprindo todas as áreas das nossas vidas, naquilo que é vital para a nossa sobrevivência. Então, quando ele fala a questão do alimento, ele estava se referindo não ao pão propriamente dito, mas Jesus se utiliza de metáfora. Nós já falamos aqui anteriormente que Jesus Cristo falava muito por parábolas, por metáforas, e ele está utilizando disso, de metáforas para falar. E ele diz, olha, dependa de Deus para o essencial. Para a sua sobrevivência, aprenda a confiar no Senhor. Mas confiar em Deus não é cruzar os braços e ficar esperando o pão cair do céu, porque se necessário for, Deus ele manda manar dos céus. E ele manda mesmo. Mas a Bíblia nos diz a termos dependência de Deus, a nos alegrarmos e termos bom ânimo. Então precisamos sim orar a Deus para que Deus nos dê a capacidade de confiar nele para suprir todas as nossas necessidades. Às vezes a gente confia em tantas coisas, confia em homens, e a Bíblia nos diz, olha, maldito o homem que confia no homem, né? E a Bíblia nos convida a confiarmos em Deus, a lançarmos a nossa confiança em Deus. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje versus o maná. Deus dava para o povo no deserto o maná, que era o pão diário, que não servia para ser guardado para o dia seguinte. Do mesmo modo, Jesus nos ensina a confiar nele diariamente, na provisão para amanhã já está garantida. A nossa provisão para o dia de amanhã já está garantida. Nós precisamos confiar no Senhor. E nós precisamos confiar no Senhor hoje. Nós precisamos depender do Senhor hoje. Então, quando o povo de Deus estava ali no deserto, Deus mandava dos céus o maná dos céus todos os dias, pela manhã. Aí o povo de Deus saía a catar o maná dos céus. Quando o povo desejou comer carne, Deus foi lá, mandou codornizes descer dos céus, né? E aí o povo catava e fazia. Mas, queridos, o interessante é que aquele maná que caía do céu, as codornizes que caíram do céu, não servia para ser guardada. Não dava para guardar, para estocar. Eu vou guardar, né? Porque muitas fizeram isso ali no deserto. Será que Deus vai mandar amanhã? Deixa eu guardar aqui. Não sei se Deus vai mandar amanhã, né? E aí o maná estragava. A Bíblia nos diz que dava bicho. E Deus nos diz para orarmos pelo que realmente nós necessitamos para o nosso viver diário. Dependência diária de Deus. É isso que Deus está falando aqui. Confie no Senhor
Dependa dele. Isso não quer dizer que você não vai fazer uma poupança, que você não vai fazer, né, guardar suas economias. Mas Jesus Cristo está dizendo o seguinte: deixe sobre Deus toda e qualquer ansiedade. Deixe sobre Deus suas angústias. Muitas vezes nós deixamos o tempo de Deus, reservar um tempo para Deus, para estarmos no nosso dia a dia trabalhando, e muitos trabalham 20, 30, 40, 80 horas, né? E não tem um tempo reservado para Deus. E aí Deus convida a você a deixar na dependência, a trabalhar pelo essencial, a buscar a dependência de Deus para todas as áreas da sua vida, naquilo que é essencial. Então, a oração de gratidão, né? Agradecer a Deus, porque Deus é o nosso Pai, por Ele nos dá pão diário todos os dias. Deus nos dá condição para sobrevivermos e supre as nossas necessidades todos os dias. Nós precisamos pedir a Ele que Ele nos dê o pão de hoje, o pão que realmente eu preciso. O que eu estou precisando para hoje? De que alimento eu preciso para hoje? É um alimento espiritual? É um alimento material? É um alimento de um emprego? É o alimento da harmonia da minha família? Qual é a área? Qual é a área que eu preciso que Deus supra a minha necessidade hoje? Qual é a área da sua vida que você precisa que Deus supra? Que Deus te sustente, que Deus te fortaleça. Então nós precisamos, queridos, agradecer a Deus. Então, oremos ao Senhor, agradecendo a Ele pelo pão diário, por Deus suprir as nossas necessidades todos os dias. Para terminar, nós já estamos chegando ao finalzinho, nós aprendemos, né, dos ensinos do Pai Nosso, nós aprendemos muitas coisas. Mas qual área eu e você precisa melhorar? Aprender a conhecer mais a Deus e honrar o seu nome? Você já recuperou o seu relacionamento de pai? Aquele relacionamento íntimo, de sentar no colo, de pegar um denguinho, de dizer paiinho, né? Você recuperou esse relacionamento com Deus? Precisa recuperar? Tem honrado a Deus como Pai, como Santo? Queridos, a Bíblia nos diz que Deus é santo e nós precisamos ser santos. Permitir que a vontade de Deus seja feita na minha vida por intermédio de mim. Permitir que a vontade de Deus seja feita na minha vida por intermédio de mim. Qual área da sua vida está precisando mudar? Você está precisando melhorar mais nessa parte de fazer a vontade de Deus? De orar ao Pai Nosso dizendo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a tua vontade, Pai, na minha vida, através da minha vida, nós precisamos e muito melhorar nessa área. Deixar de andar ansioso, preocupado, deixar de passar noites em claro, preocupados, e agradecer a Deus antecipadamente pela provisão de Deus para a sua vida. Qual área você precisa melhorar? Você precisa melhorar nessa área? Você tem passado noites em claro? Você tem passado noites preocupado com amanhã? Quando Deus nos diz, olha, para que andar ansioso? Para que andar preocupado? Lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vocês. E Ele explica isso. Ele fala, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje. O amanhã Deus pertence. Então, lance sobre Deus. Agradeça a Deus pela provisão diária, pelo sustento em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. E
meu espaço de oração. Nós vamos orar. Eu convido a você para estar orando essa semana, para que você conheça mais a Deus, que você honre o seu nome, permitir que a vontade de Deus seja feita na sua vida e na minha vida, e por intermédio da sua vida e da minha vida, deixar de andar ansioso. Nossa, como a ansiedade, ela é prejudicial, né? E eu falo isso por mim mesma, exemplo próprio, né? Aconteceu um incidente essa semana e eu fiquei tão ansiosa que até febre eu tive. Mas a gente tem que aprender a lançar sobre Deus, e o marido falou assim, olha, você tem que viver aquilo que você prega, tá? E aí a gente vai buscar em Deus a provisão, né? A gente vai buscar em Deus o sustento naquela área, né? O pão para aquela área, que o pão não é o pão apenas material, mas Deus está dizendo o seguinte, que o essencial para você sobreviver, para a sua sobrevivência, Ele dá a cada dia. Então nós precisamos aprender a agradecer a Deus antecipadamente pela provisão diária que Ele dá a mim e a você. E o nosso muito obrigada, uma semana maravilhosa para cada um de vocês, na presença do nosso Deus. Vamos buscar conhecer mais a Deus, recuperar esse relacionamento íntimo com o Pai, permitir que a vontade dele seja feita na sua e na minha vida. Vamos ter uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. E eu convido a você, para logo mais, você que pode estar na igreja, tá sendo tão bom os cultos, é rapidinho, das 18h30 às 19h30 nós estamos lá adorando ao nosso Deus e tem sido maravilhoso. Irmã Paula, e com a participação do Ministério de Louvor da nossa igreja, tá? Isso. O Ministério Adorarte, né? Da Igreja Batista Sinai de Almadina, e a mensagem da Palavra de Deus e a continuação da campanha de missões nacionais 2020. Já estamos em campanha. Estamos em campanha de missões nacionais e um tema muito, muito bom mesmo, porque Ele me amou, né? Porque Ele me amou, eu amo, né? Porque o Senhor me amou primeiro, é que eu amo, é que eu sirvo, é que eu adoro, é que eu multiplico, é que eu dou, e é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor nos amou primeiro. E você que não pode ir à igreja, né, porque você está em grupo de risco, às 19h30 nós teremos uma palavra de Deus através da vida do seu servo, pastor Robson Santos Costa. Nós convidamos você a assistir. E se você ainda não se inscreveu no canal Batista de Almadina, tá esperando o quê, menina? Tá esperando o quê, menino, para se inscrever no canal da igreja? Se inscreve no canal da Igreja Batista de Almadina. Sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube vai estar lá informando a você. Nós temos sempre uma palavra do coração de Deus para edificar a sua vida, para edificar a sua família, para edificar o seu lar. Então se inscreva no canal Batistas de Almadina. Vamos continuar orando. Nosso muito obrigado a cada um de vocês que participou dessa escola maravilhosa. Vamos continuar orando juntos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Deus nos abençoe. Uma ótima semana para cada um de vocês.